E aí pessoal, tudo bem? Como prometido no nosso último vídeo, compartilhei com vocês que eu traria aqui um vídeo sobre como aprender lógica de programação. Então teremos um vídeo aqui bem prático e vamos aí passo a passo, desde a análise lógica, a programação aí da resolução e, de fato, mão na massa e escrever o código. Eu também vou mostrar para vocês como vocês podem impulsionar e agilizar o aprendizado de vocês com relação à lógica de programação utilizando o chat GPT. O que eu demoraria aí, pessoal, o que eu demorei, né, na minha época aí para aprender em um bom tempo, acredito que hoje, com a disponibilidade aí do chat GPT e de outras inteligências artificiais, você pode utilizar como ferramenta para que você impulsione aí seu aprendizado e melhore cada vez mais. Aqui tem um repositório na descrição do vídeo, vocês podem baixar se vocês quiserem, mas aqui basicamente são os problemas, já deixei aqui tudo organizadinho. O nosso primeiro problema, pessoal, vai ser criar uma função que verifica se o número é par ou ímpar, beleza? Vamos lá, já deixei ele linkado aqui, tudo bacaninha. Vocês podem dar uma olhadinha aqui depois para ver como que eu fiz. Isso aqui não é a propósito do vídeo. Aqui o que eu fiz, eu cliquei com o botão direito aqui dentro do VS Code e apertei Open Preview. Então ele acabou ficando bem mais bonitinho aqui, que é como vocês vão conseguir olhar quando abrir o repositório no GitHub, beleza? Eu vou clicar aqui em verificar para o ímpar, o arquivo está vazio porque ainda não coloquei nada aqui. Vamos lá. Então o nosso problema aqui, pessoal, é criar uma função que verifique se o número é par ou ímpar, beleza? Esse é o nosso problema. O que a gente precisa fazer, pessoal? A primeira coisa aí é fazer a análise lógica, né? Ou seja, fazer algumas perguntas. Eu vou botar aqui, ó, análise lógica. Como posso verificar se um número é par ou ímpar? Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. É primeiro analisar, raciocinar e pensar o que eu preciso fazer para resolver esse problema. Que eu chegue em uma solução lógica para que meu problema seja resolvido. Vou mostrar para vocês como vocês poderiam utilizar o ChatGPT. Aqui nós vamos utilizar, pessoal, JavaScript para fazer a resolução desses problemas. Vocês podem facilmente converter aqui o código para uma linguagem que você tem mais afinidade, Python, PHP, alguma outra linguagem, mas vamos lá. Como posso verificar se o número é par ou ímpar? Vou até finalizar aqui, ó, em JavaScript. Beleza? Eu vou copiar isso aqui, vou abrir aqui o ChatGPT. Caso você não saiba como você pode fazer isso, essa aqui é uma maneira na qual você pode aprender. Usando o operador de módulo, né? O operador de módulo retorna o resto da divisão de um número pelo outro. Se um número é divisível por 2, ou seja, o resto da divisão por 2 é 0. Então é par. Já temos aqui o que seria, se você copiasse e colasse aqui também daria certo, mas eu quero trazer para vocês como vocês podem detalhar o problema de vocês e conseguir chegar numa solução que faça sentido. Nós já temos a resposta aqui da solução lógica, vou botar aqui, ó, utilizando o operador lógico, vou botar aqui o percentual, né? Beleza, já temos a resposta. O que a gente precisaria fazer então aqui, pessoal? Vamos passar para programação, né? Para programação, não a programação do código, mas o que a gente precisaria fazer, né? Para que a gente conseguisse alcançar aquele objetivo. Primeiro, a gente tem que criar uma função, né? Então, criar uma função chamada verificar par ou ímpar e receberá um número como parâmetro. 2. Verificar se o número dividido por 2 tem resto igual a 0. Beleza? Vamos utilizar o operador módulo para justamente obter essa informação. O terceiro ponto seria, se o resto for 0, retornar par. Caso contrário, retornar ímpar. A gente tem a análise lógica, também nós temos a programação da resolução. Estão vendo que a gente não tem código ainda. A gente só analisou tudo, viu qual seria a melhor programação para que a gente consiga aplicar isso aí no nível de código mesmo. Então, beleza? Então vamos lá. Fazer aqui o código da resolução. Function, verificar para o ímpar. Já coloquei aqui, vou só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Function. Aí, o que diz aqui? Ó, receberá um número como parâmetro. Então, o parâmetro aqui da nossa função, vou chamar número, nome do parâmetro, não tem problema. Beleza, aqui temos a função, né? Tranquilo. O que a gente precisa fazer, pessoal? Ó, verificar se o número dividido por 2 tem um resto igual a 0. Então, o que a gente vai fazer? If número, ou seja, que é o número que vai chegar para a gente aí via parâmetro, operador módulo 2. Se for igual a 0, então retorna par. Se não for, ele vai ser ímpar. Retorna ímpar. Temos aqui a nossa função, se for 0, ou seja, se chegar nessa primeira
condição aqui, se for zero, ele vai retornar par. Caso contrário, ou seja, caso não seja zero, retornará ímpar. Beleza? Vamos ver se está funcionando. Eu vou usar aqui o Ctrl+J, que aprendemos nesse vídeo aí de atalhos. Ctrl+J. Abriu aqui meu painel integrado. Então, console.log para chamar essa função. Console.log. Vou passar um número, pessoal, 2. Beleza? Node, exercício 1. Bora ver. Ele retornou par. Certinho. Era o que a gente queria. Se eu passar aqui, pessoal, 3, é para retornar ímpar, né? Porque 3 é ímpar. Beleza, tá funcionando normal. Então, bacana, resolvemos aí o nosso primeiro problema. Fizemos aqui a análise lógica de como nós resolveríamos o problema, qual o método que utilizaríamos e o que seria mais eficaz e que fizesse mais sentido. E depois criamos também uma programação da resolução. E no final, nós traduzimos aí o que estava em português, né, para uma resolução aqui a nível do código mesmo. Beleza? Vamos agora para o nosso problema 2. Qual seria o problema 2 aqui? Diz assim, calcular o fatorial, né? Criar uma função que calcula o fatorial de um número. Eu vou clicar aqui, já vai para o nosso arquivo aqui que não tem nada, né? Eu vou limpar aqui o terminal. A ideia de ter colocado, pessoal, esse problema do fatorial é para trazer um exemplo, caso você não saiba o que é fatorial. Vou botar aqui, ó, análise lógica. E fazemos a pergunta, o que é fatorial e como posso calculá-lo? Vamos de novo utilizar o ChatGPT, pessoal. Ou seja, vamos lá, o que é um fatorial e como posso calculá-lo? Essa é a pergunta. Em outras palavras, o fatorial de n é o resultado da multiplicação de todos os números inteiros de 1 até n. A gente tem uma definição que o ChatGPT dá pra gente e ele também dá aqui uma ideia de como a gente poderia calcular esse fatorial. Então, beleza, vou copiar isso. Vou colar aqui a nossa resposta. Já temos a resposta. Dá um Enter aqui para conseguir aparecer tudo, colocar outro comentário. Nós temos aqui, pessoal, a análise lógica, né? E o que seria a resposta disso aqui? Seria justamente usar um loop para multiplicar todos os números de 1 até um número formado para a gente. A parte da nossa programação da resolução. O que a gente precisa fazer? Criar uma função chamada calcular fatorial que receberá um número como parâmetro. Esse aqui vai ser o nosso passo número 1. Vamos criar a função. Passo número 2, inicializar uma variável chamada resultado com o valor 1. Por quê? Porque é necessário para que a gente consiga acumular o resultado das multiplicações. Passo número 3, pessoal. Usar um loop de 1 até o número informado no parâmetro para multiplicar. Vou botar aqui resultado, que no caso é o nome da nossa variável, né? Resultado. Beleza? Pelo número atual. Tranquilo? Temos aí o nosso terceiro passo. Vamos usar um loop para multiplicar de 1 até o número informado no parâmetro para multiplicar resultado pelo número atual. Nosso último passo aqui, pessoal, que seria o passo número 4, é retornar o valor da variável resultado como o fatorial do número dado. Então, a gente precisa primeiro criar essa função. Vou criar aqui function, passo o nome da função e também preciso de um número. Beleza, finalizamos aqui o primeiro ponto. Inicializar uma variável chamada resultado com valor 1. Aqui vou utilizar let resultado 1. Eu ainda vou criar um vídeo, pessoal, falando sobre let, const e var. Mas aqui vamos utilizar let porque vamos continuar alterando o valor dela, tá bom? Em outro vídeo eu explico um pouquinho melhor para vocês. Mas aqui utilizaremos let. E aqui vou utilizar um for. Só vou criar aqui uma variável chamada i que receberá o valor 1. Ou seja, o nosso loop ele vai iniciar com o valor 1, beleza? E quando eu quero parar o meu loop, lembra, pessoal, que o fatorial é o resultado da multiplicação de todos os números inteiros de 1 até n. Até alterei aqui porque estava 11, né? Mas foi na hora do Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas já botei 1. A gente incrementa a nossa variável que criamos aqui, o i. Então, a cada iteração, esse i vai ganhar um valor. Então, no caso, o primeiro valor dele vai ser 1, depois vai ser 2 e assim por diante. Eu vou dar um console.log aqui para vocês, pessoal. Console.log, vou colocar i aqui, só para vocês verem. E aqui a gente vai chamar, ainda eu vou ignorar esse valor aqui. Eu vou colocar aqui console.log, calcular fatorial, número. Opa, número aqui eu vou passar 10, beleza?
e vou executar esse node exercício 2. Retornando defined porque a nossa função ela não está retornando nada, ele está só printando os console logs aqui de dentro, então esse undefined é normal. Então vamos lá, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa multiplicar esses valores e acumulá-los, né? Então vou pegar a variável resultado, vou fazer dessa forma para ficar mais claro, resultado. Pegue o valor que ela já tem, que no caso a gente vai iniciar com o valor 1, e multiplique pelo valor de i, ou seja, o valor atual. Aqui no final, depois do nosso for, eu vou dar um resultado. Resultado, beleza? Vou rodar aqui o nosso código e está aqui o nosso fatorial. Tranquilo, vou passar aqui 2, por exemplo. É 2, vou passar 3. Ele retorna 6 para a gente. Já temos aqui esses dois finalizados. Beleza, pessoal? Vamos lá para o nosso exercício 3 agora. Nosso exercício 3, pessoal, é verificar palíndromo. Cria uma função que verifica se uma palavra é um palíndromo. Então, a gente vai utilizar o ChatGPT de novo para que ele auxilie a gente a entender alguns problemas e a solucionar esses problemas também. Primeiramente, vou clicar aqui. Beleza, já abriu aqui para a gente e vamos fazer aquela nossa análise lógica e a programação da solução também. A gente tem aquela pergunta, o que é um palíndromo e como posso verificar se a palavra é um palíndromo? Então a gente já começa com essa pergunta. Vamos perguntar do ChatGPT. Manda aqui para ele de novo, o que é um palíndromo? Um palíndromo é uma palavra, frase, número ou outra sequência de caracteres que permanece a mesma quando lida de trás para frente. Temos aqui nossa resposta, né? Como nós vimos lá na resposta do ChatGPT, um palíndromo é uma palavra, frase, número ou outra sequência de caracteres que permanece a mesma quando lida de trás para frente, né? Tranquilo, temos aqui a resposta. Então, o que a gente precisa fazer é programação da resolução. Beleza? Esse aqui é um outro ponto. Como a gente vai resolver isso? Vamos iniciar da mesma forma como nós temos feito nos outros problemas. Criar uma função chamada verificar palíndromo e receberá uma palavra como parâmetro. Lembre-se que a gente estava recebendo sempre números, agora vamos verificar uma palavra, então vai ficar um pouco mais dinâmico com relação aos outros problemas. O passo número 2 seria converter a palavra em um array de caracteres. Vou explicar para vocês também. De caracteres, inverter o array e juntar os caracteres de volta em um string. Vou também explicar para vocês, podem ficar calmos. O nosso terceiro ponto aqui, pessoal, vai ser comparar a palavra original, ou seja, o que foi informado ali com o parâmetro, com a palavra invertida. Se forem iguais, a palavra é um palíndromo. Caso contrário, não é. Temos aqui o nosso passo a passo, né? Seria o 4, de como vamos resolver esse problema. Função aqui, function, verificar palíndromo. No caso, esse nome aqui, vamos iniciar. E aqui eu vou receber a palavra. Temos aqui a função. Finalizamos aqui o nosso primeiro passo da nossa programação. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? Inverter a palavra. Vamos lá no ChatGPT, vamos supor, cara, você está com dificuldade, como que eu faço a inversão de uma palavra no JavaScript? Vamos para o ChatGPT. Como inverter uma palavra em JavaScript de uma maneira simples e com pouco código? Olha que massa, pessoal. Viu que ele deu uma resposta bem melhor para a gente aqui? Então, vamos criar aqui uma constante. Porque essa palavra, pessoal, essa variável, ela não vai ser alterada. Então, a gente pode utilizar aqui uma constante. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Nós estamos separando cada letra e colocando em um elemento do array, né? Eu vou colocar aqui para vocês um console log só para vocês terem ideia. Console log. Vai retornar undefined aqui também, porque a gente não está retornando nada. Vou limpar aqui. Node exercício 3. Vou esquecendo, pessoal, de passar a palavra aqui. É a string, né? Que a gente precisa passar aqui como parâmetro. Uma palavra chamada teste. Vou rodar aqui de novo. E vocês podem ver, ele transformou, pessoal, a nossa palavra em um array, separando aí cada letra e colocando em um elemento desse array. Você pode perguntar, André, o que é um array? Eu não sei o que é um array. Uma estrutura de dados que permite armazenar múltiplos valores em uma única variável. Então, vocês podem ver isso aqui, pessoal. Se a gente atribuísse, criasse uma variável aqui, essa variável ela teria múltiplos valores, ou seja, T, E, S, T e o E. Ou seja, cada elemento aí seria um valor. Então, a gente pode ver que aqui ficou teste. Utilizando essa função aqui, depois do split,
ele faz a inversão para a gente. Vocês podem ver que está aqui, ó, ETS, ET, é ao contrário da de cima. E depois disso, a gente faz o join. Ele vai juntar, pessoal, cada elemento ali do array e transformar numa string para a gente. Então, se eu der um console.log aqui, na palavra invertida, eu vou ter essa palavra invertida. Ah, não, já tinha colocado, pessoal, aqui. Então, já temos aqui a palavra invertida. E agora, o que a gente precisa fazer? Ó? Temos a inversão aqui, tranquilo, alcançamos nosso objetivo 2 aqui. Agora, comparar a palavra original com a palavra invertida, que é o nosso outro passo para que a gente consiga alcançar esse objetivo, né? Eu vou apagar isso aqui. If, se utilizar aqui uma condição, palavra, ou seja, a palavra que foi passada por parâmetro, ela é igual a ela mesma, só que invertida, então a gente vai retornar aqui verdadeiro. Se não, ela é falsa, beleza? Vou formatar aqui, ó, Ctrl+Shift+P. A gente utilizou isso nos nossos atalhos também, naquele vídeo de atalhos. Vou formatar aqui só para dar uma, só para ficar bonito. Vou rodar de novo aqui, vou limpar o nosso terminal aqui com Clear. No exercício 3, ele disse que é falso. Por que é falso? Porque ela não é igual a ela mesma invertida. Vamos utilizar aqui a palavra radar, né? Ao contrário, radar, mesma coisa. Opa, ao contrário, mesma coisa. Então, ele tem que retornar para a gente aqui true. Realmente, ele retornou true. Aqui tem um console.log, vou remover esse console.log aqui. Então, finalizamos também esse nosso exercício 3. Vamos agora para o nosso exercício 4. Calcular a soma de um array, ou seja, somar os elementos ali de um array. Cria uma função que calcula a soma dos elementos em um array. Esse é o nosso problema. Vou clicar aqui, cria uma função que calcule a soma dos elementos em um array. O que seria a pergunta aqui, pessoal? Ah, como eu posso somar todos os elementos em um array? Né? Você já tem o valor de array, como que você somaria? Então, isso seria uma análise lógica, né? Análise lógica. Como posso somar todos os elementos em um array? Vamos de novo lá no ChatGPT. Nós podemos utilizar o reduce para fazer isso, que o código fica bem menorzinho, é muito massa. E podemos também utilizar o for, como ele disse aqui. Ó. Você pode utilizar um loop for. A resposta aqui seria, pessoal, vamos utilizar o for. Eu acredito que com o for, pessoal, vai ficar mais claro, beleza? O reduce ficaria menor, mas com o for vai ficar bem mais claro. Eu acredito que o reduce, a gente pode falar sobre ele em uma outra aula, talvez fique um pouco mais difícil. O for vai ajudar mais para entendimento. Programação da resolução seria nosso passo número 1 aqui, pessoal. Criar uma função chamada calcular soma array, calcular a soma do array e receberá um array como parâmetro, um array de números. Até colocar aqui, de números. É bom ser, sempre bom ser específico aqui. Passo número 2, inicializar uma variável chamada soma com o valor 0. Beleza? Porque a gente vai precisar somar, vai ser bem parecido com o fatorial. Ao invés de multiplicar, a gente vai somar aqui os valores. Passo número 3 aqui, usar um loop para iterar sobre o array e adicionar cada elemento à variável soma. E vamos retornar o valor de soma como resultado, ou seja, o valor acumulado daquele array vai ser o nosso resultado final. Então, vamos agora escrever em código essa nossa programação aqui. Function, tem aqui já a nossa função, calcular soma array. Vamos fazer um array aqui, que no caso vai ser o nosso array de números. Beleza, finalizamos nossa programação 1. Agora, inicializar uma variável chamada soma. Então, let soma igual a 0. Beleza? E agora vamos utilizar o for, da mesma maneira que utilizamos lá no nosso fatorial. Então, só que aqui o valor inicial dele vai ser o 0. Por que o 0, André? Porque eu preciso começar esse acúmulo de valores, pessoal, essa soma dos valores desde o elemento 0 do array. Então, ele vai começar do 0. Então, eu vou continuar somando aqui e adicionando um valor a esse i enquanto ele for menor do que o tamanho do nosso array. Então vamos fazer um teste, pessoal, console.log, vou botar aqui o i para vocês conseguirem entender o que vai acontecer aqui. Calcular soma array. Vou passar aqui um array, 1, 2, 3, 4, beleza? Não vai somar nada ainda, pessoal, mas aqui o que vocês precisam ver? Aqui, pessoal, a gente precisa ver o valor. Que vai aparecer aqui no nosso terminal. Vou limpar aqui. Nós precisamos ver o valor 0. Por que 0? Porque 0 é esse, 1 que vai ser esse, 2 que vai ser esse e 3 que vai ser esse.
Não, pessoal, que esse valor é um a menos do que os valores que estão aqui. Vou até alterar aqui para vocês. 10, 30 e 45, vamos supor. O valor que a gente vai ver continua sendo isso que eu falei, 0, 1, 2 e 3. No array, pessoal, ele não começa aqui pelo valor 1 do elemento, ele começa pelo 0. Então, elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3. E aqui a gente está printando o valor do elemento, que no caso é o nosso index ali do array, que definimos aqui como o nome dele de i, né, dessa variável. Executar node, exercício 4. Viu? 0, 1, 2 e 3. Como eu falei para vocês, são 4 elementos, mas a mensagem que nós vimos aqui foi de 0, 1, 2 e 3, porque ele começa pelo 0, mas foram 4 mensagens, porque são 4 elementos. Eu vou retornar aqui, ó, soma. Se eu retornar soma aqui, pessoal, vamos ter o valor de 0 no final. Por que 0, André? Porque o valor não está sendo acumulado, a gente só está retornando o que já está aqui. Então, eu vou apagar isso como só log daqui. O que eu vou fazer? A gente vai atribuir a variável soma, ela mesma, porque é o valor dela acumulado, mais o array na posição em que aquele index vai estar naquele momento. Como a gente viu, ele vai pegar a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, ele vai somar 1 com 0, depois o resultado daqui com 10, depois o que tiver acumulado aqui com 30 e assim por diante ele vai acumulando, beleza? E vou salvar aqui. Então, se a gente executar aqui, pessoal, já deveremos ter o nosso valor acumulado. Vou colocar um valor aqui mais baixo para vocês verem como está funcionando tudo certinho. Viu? Deu 10, porque 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6 e 6 mais 4 é 10, né? Vou botar 1 aqui em tudo, para vocês verem que vai dar 4 no final. Então temos aí a resolução do nosso quarto problema. Agora vamos para o nosso último problema. Nosso exercício 5, pessoal, diz assim: encontrar o maior número em um array. Problema: cria uma função que encontre o maior número em um array. Muito bacana. Então vamos fazer a mesma situação que a gente está fazendo, pessoal. Vamos clicar aqui no arquivo 5. Nós temos aqui o nosso problema. Como eu posso encontrar o maior número em um array? Seria aqui a nossa análise lógica, né? Análise lógica. Nós precisaríamos fazer essa pergunta: como eu posso encontrar o maior número em um array? Vamos, de novo, utilizar aí o ChatGPT para ajudar a gente. Fiz a pergunta aqui para ele: como posso encontrar o maior número em um array? Diz aqui, ó, para encontrar o maior número em um array em JavaScript, você pode usar o loop for. Como seria a nossa resposta? Inicializar uma variável com um valor inicial e atualizá-la se encontrar um número maior durante a iteração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai iniciar essa variável com algum valor de dentro do nosso array e se encontrarmos algum valor que é maior do que aquele valor que foi inicializado, nós vamos atualizar, vamos trocar o valor, ou seja, o valor máximo ele sempre vai ser mantido naquela variável que vamos chamar de máximo, né? Então, beleza, qual que seria a nossa programação aqui? O passo número 1, criar uma função chamada encontrar maior número. Receberá um array de números como parâmetro, beleza? Nosso 2 aqui vai ser inicializar uma variável chamada máximo, que é o número máximo, com o primeiro elemento do array, justamente para que a gente tenha um valor aí como base para fazer a comparação. Nosso passo 3, usar um loop para iterar sobre o array, ou seja, vamos utilizar um loop para verificar cada elemento ali do array e fazer essa checagem, né? Se o elemento é maior, se precisamos atualizar ou não. Se o elemento atual for, vou botar o número 4 aqui, é o nosso quarto passo. Se o elemento atual for maior que máximo, ou seja, que aquele valor máximo, atualizaremos máximo com o valor do elemento naquela iteração. Nosso último passo, retornar máximo como o maior número encontrado. Agora vamos aplicar isso no código. Vamos lá, function, encontrar maior número, que é a nossa função. Vai receber aqui um array, que é o nosso array de números. Beleza? Finalizamos o passo. Vamos agora inicializar a variável let máximo array. Vamos pegar, pessoal, o elemento 0, ou seja, aquele primeiro elemento do nosso array, que vai ser adicionado ao máximo. Foi o que eu falei para vocês. E é o que descrevemos aqui, que vai ser fundamental para que a gente consiga fazer essas comparações com algum elemento que já existe dentro do array. Então, vamos utilizar aqui o for let
i igual a 1, dá aquela mesma ideia. E por quanto tempo esse nosso loop vai fazer essas iterações? Enquanto ele for menor que o tamanho do array. Já cada iteração ele vai ganhar um valor 1, vai iniciar com o valor 1, depois ele vai ser 2, 3, até o tamanho máximo do nosso array. Aqui, pessoal, vocês podem perguntar, André, por que daquela vez você começou com 0, aqui está começando com 1? Por quê, pessoal? Porque aqui eu já estou definindo a posição do elemento 1, que no caso é o elemento 0, aqui, para o máximo. Então, eu já vou começar no elemento 1, que no caso seria a posição 2 ali, né? 0 seria o 1 e 1 seria o 2, né? Dentro do nosso array. Vamos lá. Então, o que eu vou verificar aqui, pessoal? Eu vou mostrar para vocês como a gente tem feito. Vou dar um console log, array i, para vocês verem o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Console log, encontrar número máximo. Vou passar aqui um array, vou botar 5, 20, 50 e 10. Aqui vocês vão ver que ele vai printar para a gente, pessoal, 20, 50 e 10. Ele vai ignorar o número 5. Por que ele vai ignorar o número 5? Porque ele começa no número 1. Lembre-se, pessoal, que eu falei para vocês que aqui é 0, 1, 2 e 3. O 0 eu já determinei aqui. Eu não quero que o 0 seja comparado aqui, porque ele já está aqui. Então, não vou fazer isso. Então, ele vai printar para mim 20, 50 e 10. Beleza? Vou salvar. Vou limpar aqui o nosso terminal. E vou executar com Node. Node exercício 5. Viu? 20, 50 e 10. Ele ignorou 5 para a gente. Está funcionando certinho. Agora vamos apenas adicionar a nossa lógica. If, vou pegar aqui array na posição i, que no caso o elemento ali, né, daquela iteração, ele for maior, esse aqui é o sinal de maior, ele for maior que máximo, ou seja, se ele for maior que o número que inicializamos aqui, o que a gente precisa fazer? Nós vamos dizer máximo, pega esse valor para você então. Porque nós estamos procurando um valor que é o máximo, o maior valor desse array. Assim que esse loop acabar, nós vamos retornar máximo aqui. Vou rodar aqui para a gente, nós já teremos o resultado. Aqui o valor máximo é o 50. Para vocês verem como isso faz sentido, eu vou printar aqui. Vou ver que ele vai iniciar com o valor 5, né? Porque é o valor aqui da posição 0. Então, eu já inicio ele com 5. Eu vou formatar aqui Ctrl+Shift+P, formatei, beleza? Então, eu vou rodar aqui, ó. Olha só o que ele printa pra gente. O valor atual aqui é o 20, né? E tá certo, porque é da posição 1, né? Posição 1 é 20. O valor máximo atual 5, tá certo também, porque a gente inicia com 0, pessoal. Então, o que a gente faz? Depois ele já troca valor atual 50, porque é outra iteração, ele já está bem aqui. E o valor atual máximo, ele já passa a ser 20. Por que é 20? Porque quando ele estava aqui no 20, pessoal, o valor máximo era 5. Então, ele comparou. 20 é maior que 5? Sim. Então, ele atribui a variável máximo o valor de 20. E outra iteração, o valor máximo atual é 20. No próximo loop que ele pega aqui, ó, 10, valor atual aqui, que é o 10, o valor máximo atual já é o 50. Por que 50? Porque 50 aqui era maior do que 20. E ele atribuiu o valor aqui, beleza? E o nosso valor final aqui, pessoal, que nós temos é os 50. Tá corretíssimo, beleza? Se eu botar 100 aqui, ó, ele vai permanecer com 100 pra gente. 100, eu vou apagar aqui para não ficar confuso. 100, então a gente consegue obter o valor máximo aqui, né? Se eu botar qualquer valor aqui no finalzinho, opa, ele vai funcionar também. Pessoal, espero que tenha ajudado de alguma forma. Vou deixar na descrição o repositório com esse código. E é isso, pessoal. Treine bastante, utilize o ChatGPT também para ajudar você a impulsionar seus estudos. Não tenha medo do ChatGPT, é uma grande ferramenta para você aprimorar seus conhecimentos e agilizar o seu processo de aprendizagem também. Beleza? Muito obrigado, valeu. Se te ajudou, se tem te ajudado, se você quer dar uma força pro canal, deixa o like, se inscreva no canal. Muitíssimo obrigado. Valeu!